Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, novamente é uma satisfação imensa receber nessa casa, num dia de um projeto de tal envergadura, a presença de muitos munícipes. Gostaríamos que todos os dias fosse assim, em face à importância do que se discute nessa casa. E o que nos entristece é que nem todo dia temos o apoio, principalmente de funcionários comissionados, que estão a cargo apenas da administração, para estar apoiando, discutindo e debatendo, porque essas discussões são importantes para a evolução da nossa cidade. Porque apenas quando cobrar, quando o interesse pessoal norteia nossas vidas, daí é prejudicial não só para si próprio, mas para todos. Mas que todos possam comparecer muito mais vezes e ajudar na evolução dos trabalhos legislativos, porque nós somos o esteio também que ajuda a trabalhar o executivo na cidade. Agora, nobres pares, eu acho que já é sabido por todos da população que houve aquela audiência pública. Parabéns ao presidente por ter chamado essa audiência pública legislativa na última quarta-feira. Ali ficou evidente para nós que já estamos estudando algumas semanas e até meses esse projeto. Esse projeto aqui é de grande importância, já foi lido e relido por todos nós, tenho certeza. E ali ficou evidente, com a manifestação popular, que hoje 80% da população entende, e não são leigos. Não me venham os técnicos da prefeitura que não tiveram capacidade de subir aqui e explicar o projeto, que teve que ser explicado por um agente da empresa que está oferecendo esse projeto ao município. Não venham eles alegar que isso vai ser prejudicial, que a população não tem conhecimento técnico. Realmente, a população não pode ter um conhecimento quanto a finanças, quanto a tributação, quanto a orçamento, mas a população tem o maior dos conhecimentos, o conhecimento e o discernimento de escolher quem se confia para vir representar frente ao executivo e nesta casa, e o conhecimento das dificuldades que enfrenta no dia a dia. Não somos nós que estamos sentados atrás de uma mesa e de uma cadeira à disposição da população que conhecemos a fundo o que se acontece no município. Não somos nós que estamos aqui analisando tecnicamente valores e papéis que conhecemos os problemas de Santa Isabel. Não sou eu que moro aqui desde 2000 que conheço os problemas de Santa Isabel a fundo. Nós somos sim eleitos representantes para honrar e trazer essa problemática e darmos soluções. E quando é chamada a população a essa casa, quando ela tem a voz para se expressar e falar o que sente, o sentimento de 80% foi não, contra os 20% direcionados e pedidos, porque não estão errados também. Senhores que se direcionaram a esse púlpito e falou que é a favor do projeto, não estão errados. Como nenhuma pessoa que subiu aqui se opôs diretamente à modernização do sistema tributário do município. Agora se manifestaram todos contrários, como eu também manifestei e outros vereadores, quanto à essência do projeto, a totalidade do projeto. E hoje eu quero vir aqui direcionar muito rapidamente, até para não se tornar cansativo para a população, porque já teve o debate público, questão de valores. Vossas Excelências, senhores vereadores, essa responsabilidade está em nossas mãos. Tenho certeza que os senhores se desdobraram sobre esse projeto. Até a minha cópia está cheia de orelha, porque eu li, e li de trás para frente, de frente para trás inúmeras vezes, e isso cabe a nós. Cabe a nós sabermos analisar algumas questões que faço questão de colocar para os senhores, porque isso é que determina os rumos da nossa administração. E não é sendo pessimista, senhores. Não é sendo pessimista. Nós temos inúmeras provas do que essa administração está sendo capaz de fazer de positivo e negativo. Nós temos inúmeras provas da ineficiência organizacional dessa administração no trato com o orçamento, senhores. Nós temos o explícito para todos, tamanho descomprometimento com as prioridades e com a realidade do município, no momento em que se entra num governo e cria situações que oneram os cofres públicos em 1.250.000 por mês, senhoras e senhores. A criação das secretarias falam que a gente usa isso e cita constantemente porque isso arde no orçamento do município dia a dia, como se isso daqui fosse colocado em proposta nessa casa. Provavelmente também teria sido aceito por esta casa, pensando
no bem comum e na boa intenção do governo, mas não analisando tamanha irresponsabilidade financeira. E hoje está tendo audiência pública e tudo isso por causa do quê? Do histórico de irresponsabilidade e ineficiência financeira do município. Agora é porque eu sou oposição? De maneira alguma. Hoje muitos dos que aclamam por uma cidade melhor, muitos dos que aclamam pelos serviços básicos prestados, muitos dos que aclamam pelo que foi prometido no programa de governo de Vossa Excelência, senhor prefeito Gabriel Bina, são aqueles que levantaram bandeira e acreditaram na cidade. E eu mesmo saindo por outro partido e trabalhando por outro candidato, por fidelidade partidária, como todos aqui trabalharam para os demais partidos, também sempre acreditamos na boa-fé. E eu continuo acreditando na boa-fé de Vossa Excelência, senhor Gabriel. Agora, o papel dos fiscalizadores do povo, que somos nós, senhores vereadores, é justamente termos o suporte técnico que nós temos dessa Casa Legislativa, que também é paga com os salários de cada um de nós que recolhemos nossos impostos, para não deixarmos errar, ou deixar errar o mínimo possível, senhores vereadores. Temos advogados de primeiro escalão na questão de direito público administrativo. Temos contadores que nos esmirilham e colocam à disposição toda e qualquer dúvida para a gente sanar quanto ao orçamento. Temos assistentes de primeiro escalão. Então, a hora que a gente chega a aprovar ou tendenciar a aprovar um projeto na qual não é bom para a população e é bom para o governo, temos que refletir, será que nós estamos aqui nesta casa para isso? Para auxiliar o governo? Ou apenas para dizer amém a tudo e dizer não para o povo? Para honrar o que o povo espera ou desonrar o que prometemos no Salão Nobre no dia 1º, quando fomos empossados e investidos em nossas funções de representantes da população? Então é isso que eu quero deixar aqui para os senhores vereadores. Vamos agora falar especificamente de valores, senhores vereadores. Tenho certeza que todos vossas excelências leram isso. Mas o projeto, simplificadamente, ele está dividido em seguintes pontos. Contratos. Isso daí não é eu que estou inventando e está à disposição para qualquer um que queira debater depois, se bem que depois de aprovado, pouco vai poder ser feito. Mas são números contidos nesse projeto de lei complementar, na qual os contratos, está levantado aqui por mim, grifado com minha própria letra, quanto a empresas especializadas para a implantação desse projeto de modernização tributária, está totalizado, sabe em quanto, senhoras e senhores? 48% do valor total do projeto. R$ 2.194.367,20. Então vamos lá. Vamos modernizar alguma coisa, vamos estruturar o nosso, só que 50% de um montante de 5 milhões de reais, numa cidade com os problemas que logo mais vamos nos atentar, está direcionado à prestação de serviços de terceiros, na qual, depois de estimativas que não me passa segurança alguma e nem para técnicos da área, não garantem a você certeza nenhuma que isso elevará a arrecadação do município. Existe uma dúvida que talvez os senhores que são da prefeitura podem perguntar até para os seus técnicos que trabalham lá, que são pessoas de ótima qualidade e de grande conhecimento técnico. O aumento de tributação, não necessariamente isso traduz em aumento de arrecadação. Talvez esses 2,5 milhões, nós vamos chegar na parte que é investido exatamente em ações tributárias, isso sim pode elevar a arrecadação. Agora, aumento de tributação e gastarmos um montante de R$ 2.194.367 para empresa terciarizada, será que isso é o melhor momento para se gastar uma fortuna dessa no município? Então, isso, os 48% são gastos em contratos. Capacitação. Capacitação. Eu também não sou contra capacitar funcionários. Todo e qualquer município tem por obrigação atender bem. Atender bem tem que ter conhecimento. Porque quando você não sabe do assunto, você fica bravo quando uma senhora vem requerer o seu desconto do IPTU e aí você não sabe nem o que falar. Ah, está no jurídico, como disse nosso companheiro vereador. Temos que capacitar. Mas, nessa capacitação na qual colocam o sistema tributário do município, estamos falando de R$ 731 mil. E isso, eu me posiciono também para as senhoras e senhores e vossas excelências. Eu acho que isso é um dinheiro que ao longo da administração pode ser gasto e é essencial.
Toda e qualquer prefeitura tinha que ter um prazo de 20 anos para se tornar ISO 9000, para aprender a receber a população. Então, nesses 731 mil está dividido todos os gastos que vão para essas também empresas que vão prestar essa capacitação e representa 16%. Agora, vamos nos atentar a ações efetivas quanto à modernização do sistema tributário do município. Isso representa 36% do montante do projeto, com R$ 1.611.747,44. Então, senhoras e senhores, para perceberem que qualquer vereador ou qualquer representante no poder público, quando se fala em modernização, quando se fala assim, em melhor prestabilidade do serviço público, quando se fala em melhor gasto do dinheiro revertido em bem à população, ninguém aqui nessa casa é contra. Ninguém votaria contra essa modernização desse projeto. Esse projeto não precisaria nem de audiência pública. Esse projeto, se colocado no momento, até antes das secretarias, porque aqui ele mexe com o setor financeiro do município, talvez não precisaríamos nem estar tendo todo esse debate e essa indisponibilidade. Agora, o que gera isso é essa discrepância de valores quanto a terceirizações de serviços, senhoras e senhores. Isso são R$2,5 milhões de reais num município. Sabe o que acontece com a gente hoje? Não sei se todos acompanham. Nós estamos tendo problema, não temos remédio nas prateleiras do almoxarifado da saúde, na qual agora está prometido resolver-se até o dia 21 e estamos no aguardo. A nossa educação foi motivo de debate nesta casa hoje. Falta-se criação de creches. Há 20 meses não criamos uma vaga de creche. Sabem, senhoras e senhores, que nós perdemos 2 creches no valor de R$1.250.000, contemplada no final de 2012 pelo FDE, na qual perdeu ainda na outra administração por falta de local documentado para se criar, e depois ofereceram a área do lado da UPA, que também veio a ser inviabilizada. Sabe o que isso traduz na vida da população? Esse descontentamento, senhores vereadores. Onde, quando a gente fala de 5 milhões para aprovação de um projeto, o munícipe tem vontade de bater na gente na rua. Isso é uma afronta. Não é ilegalidade, porque, como disse a Comissão de Justiça e Redação, o projeto está coberto de legalidade. Mas esses valores é uma cobertura de imoralidade. Imoralidade proporcionada por ineficiência administrativa, proporcionada por irresponsabilidade administrativa, proporcionada por falta de experiência com a coisa pública, com o erário público, senhoras e senhores. Entendeu? Então, hoje, a essência dessa negativa popular de 80% não é porque o prefeito é burro e a população é que está certa, ou a população que é burra e o prefeito está certo. É a tradução da realidade da população de Santa Isabel. É igual acontece hoje em inúmeras cidades. Vamos falar de país para a gente ter uma proporção. Hoje nós estamos brigando por causa da água. O PSDB não investiu na água, o PT não investiu na água, e hoje a gente vai lá e faz um projeto de um porto em Cuba. São essas discrepâncias que faz a política cada vez mais cair no descrédito, na vergonha, no desrespeito com a população, com quem realmente pede para a gente estar aqui. Então, senhores vereadores, eu quero que os senhores se atentem, e tem outros pontos fundamentais nesse projeto. Por exemplo, nós temos 2 anos de carência. Eu acho que não está a conhecimento de todos da população. No primeiro ano do pagamento com relação aos juros, será pago por mês, porque vai começar a pagar o principal daqui 2 anos. Mas no primeiro ano será pago ao mês R$ 10.489,98. Por quê? Você tem a anistia do valor principal com a correção, mas a correção começa a se contar a partir do momento que for repassado pelo BNDES ao município. No segundo ano, teremos as prestações no valor de R$ 27.200. E nos próximos anos, até dar o valor total do empréstimo corrigido dos 5 milhões, aproximadamente, salvo melhor juízo, R$ 88.800 mês. Senhores, sabe o que aconteceu nos últimos 2, 3 dias? Aproveito o ensejo para citar a presença de Vossa Excelência, o secretário de Saúde, mas sabe o que me ligaram e eu constatei no último sábado, ou sexta ou sábado, não sei me recordar agora exatamente, mas no setor de ambulância não saiu o SAMU por falta de assistente, que é obrigatório sair um motorista com assistente.
por muitas vezes, ligam para o vereador e vêm aqui para fazer uma transferência da UPA para a Santa Casa, porque não tem uma ambulância que custa R$90 mil, senhoras e senhores. Então, quando chega no ponto da gente pegar empréstimo para modernizar, mas será que para a modernização efetiva de um sistema tributário, precisa-se esses 2,5 milhões de contratação? Vamos lá falar só um pouquinho, senhoras e senhores vereadores, com relação às ações diretas no sistema tributário. Nós temos uma central de atendimento que vem no projeto, orçada em 564.247. Isso daí é até mais que justo. É pegar o PAT conforme está proposto aqui no projeto e reestruturar, colocar um ambiente agradável, eficiente e informatizado para o munícipe. Isso, sem dúvida, é essencial. Todas as cidades que têm um ótimo atendimento à população têm que se ter estrutura. Agora nós vamos chegar no Empresa Fácil. Eles colocam lá, Empresa Fácil, R$110 mil. R$110 mil em Empresa Fácil vai ser o quê? Instalação de um projeto que a empresa vai vir e vai propor. E quem que vai ter que executar isso daqui? É a secretaria. É uma integração entre finanças, tributos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso daqui é mais conhecimento interno e qualificação do que R$110 mil que eu li e reli e não consigo aceitar esses valores explícitos aqui. Capacitação e tributação de tributação com curso, R$40 mil. Veículos, 14 veículos no valor de R$666 mil e 666.207,20 centavos. Senhoras e senhores, aí o prefeito coloca no projeto, que não foi ele quem falou isso, mas aqui traduz porque está assinado por ele. 14 veículos para fiscalização do município. Vamos lá, 5 milhões, resolveu o problema, atualizou o sistema tributário, daqui 1 ano, 2 anos, começa a se lançar mais IPTUs, vai ter uma melhora no ISS. Como que vai ter uma melhora no ISS? Vamos mexer, vamos cobrar mais na dívida podre que está parada hoje, lá nas execuções da dívida ativa no fórum. Tá, 14 veículos. Os senhores lembram quando os senhores, que hoje não fazem mais parte da base do governo, e falam que foram enganados, e a gente alertava, não existe processo de criação de nada, e compra e contratação e aquisição sem impacto orçamentário. Vossas excelências deram o voto de confiança, acreditando que, até na história de que se traria muito dinheiro essas secretarias. O prefeito falou no início do ano, as secretarias têm que se autossustentar. Aonde eu vejo até hoje sendo aprovada alguma coisa por alguma secretaria, foi da Secretaria de Meio Ambiente, que eu participei de algumas reuniões do Comitê de Bacias e tem alguns projetos lá para aprovação com relações a ações a meio ambiente. Pega as demais secretarias. Qual se destaca a tal ponto de termos uma oneração de 1.250.000 por mês? Uma economia básica, se fosse feito da forma que esta casa alertou lá atrás, quando falamos para o capitão Martins, quando ele vinha aqui bater de porta em porta, aprova a secretaria, aprova a secretaria, aprova a secretaria. Eu falei no primeiro dia, comandante, o senhor é o interlocutor do governo? Então manda isso depois de uma reforma administrativa, manda depois que vocês aprenderem a mexer com orçamento, manda depois que vocês enxugarem, e aí sim sobraria 400, 500 mil reais de orçamento próprio para começar a mexer lá no cinema. Não pode mexer com o dinheiro do Estado ou da União, que requer toda a documentação. Recurso próprio pode. Foi pedido isso e nunca foi dado essa abertura para se conversar e pensar, não, isso é ruim agora, manda a secretaria uma a uma. Vamos com calma, vamos sentir o que é mexer com uma cidade. Eu acho que a doce ilusão de, numa campanha política, falar em 120 milhões, e se ilude qualquer leigo e qualquer inexperiente. Agora, hoje, nós estamos com 51% direcionado a salários. Se os senhores não entendem qual é a gravidade disso, o prudencial determinado pelo Tribunal de Contas e seguinte a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode passar o prudencial a partir de 47%. Chegou nos 54%, não se pode fazer mais nada e o município está para lá do vermelho. Então, senhores, e isso daí não é mentira minha, não é papo de oposição, porque isso é falado pela própria situação. Eu queria ser um neurônio do senhor prefeito para saber se ele não está arrependido da criação dessas secretarias que oneram, porque ele já se confessou para vossas excelências que foi sim
Uma criação inoportuna. Uma criação que hoje traz gastos demasiados. E uma criação que hoje, se ele acaba, ele cai no descrédito. Se ele continua, ele cai no inferno financeiro. E quem paga é a população com o descumprimento dessas realidades que hoje vemos. E depois dos carros, senhoras e senhores, tem 185 mil para o cadastro multi. Falam que isso aí é o cadastro multi, o mapas, os licenciamentos de uso. Isso são softwares, pode ser muito importante sim. Dívida ativa e plano de recuperação. Está destinado 317 mil. Ô, diretoria da casa, o plano de recuperação fiscal, se for uma vontade do governo, ele não tem que mandar um projeto de lei para essa casa e ser aprovado? Então, para onde vai 317 mil no plano de recuperação, senhoras e senhores? 317 mil reais. Dá para comprar 3 ambulâncias, vamos lá. Entendeu, senhores? Então, é isso que começa a ficar obscuro, que começa a ficar... Se tem alguém que é técnico e pode me explicar item por item isso, e ele falar que ele tem plena certeza que isso daqui vai proporcionar um aumento na arrecadação, eu posso até um dia vir a mudar de opinião, porque opinião só muda quem tem. Mas analisando o projeto e o oferecido por nós, e junto com o histórico que acompanha esse governo, não dá para acreditar nesses valores exorbitantes, senhoras e senhores. Nós temos aqui, ó, microcomputadores, 375 mil reais. Eu acredito que isso é necessário. Nessa reestruturação, por exemplo, no PAT, para o bom atendimento à população, precisa-se ter hoje. Hoje não é possível você olhar numa fichinha para você levantar uma dívida ativa. Tem que ser interligado. Tem que se ter um sincronismo entre cobrança, lançamento, entre finanças, entre esses setores. Então, tem muitas coisas aqui que a gente entende se necessário. Mas será que, a ponto de chegar a 5 milhões de reais, tem mais inúmeras coisas aqui que eu poderia estar citando para os senhores, mas eu tenho certeza que já deve, os nobres vereadores também querem se expressar. Mas dividindo, é isso. Nós estamos gastando 50% desse valor com destinação a serviços terceirizados, nós estamos gastando uma boa parte com curso, e nas ações efetivas também existem algumas discrepâncias que talvez seja necessário. Eu também sou leigo em mapa, geolocalização. Isso é necessário? É necessário. Mas será que... Até hoje, vamos lá, o IPTU vai fazer a foto via satélite, vai ver aquele telhadinho, o fiscal vai lá, vai medir, eu já tenho a medição, hoje é ultramoderno, e vai lançar aquele IPTU. Legal. E no telhadinho de um prédio que tem 10 salas, vamos ter que ir lá e fiscalizar e ver quantos lá que estão recolhendo IPTU, quantos que estão recolhendo ISS. Quais ações nós já vimos nesse município incentivando o pedido de notas fiscais a quem é obrigado a recolher ISS, a substituição tributária, na qual, por exemplo, num posto de gasolina, você paga a gasolina, é cara, mas ali já está embutido os impostos. E no município, na substituição tributária, o ISS também tem que ser incentivado pela municipalidade a ser pedido nota fiscal. Também são meios que nem sempre tem tributação, mas você pode ter o aumento da receita. Então, fico aqui, eu expresso aqui às vossas excelências vereadores que atentem a isso com relação a valores. O projeto em si, eu acho que a integração e uma efetivação no trabalho, uma otimização do trabalho da Secretaria de Tributos é importante? É importante sim. Agora, a discrepância financeira é o que está tornando isso daqui totalmente impopular, imoral, e o que causa essa revolta da população. E, com certeza, esses 5 milhões, sem impacto orçamentário, porque uma estrutura dessa, você tem um impacto. Você vai colocar os carros andam sem combustível, os carros não têm o desgaste, isso chama-se impacto, isso é obrigado a ter. Toda a construção, toda a manutenção de uma prefeitura, na casa da gente é assim, você criou um quarto a mais, você já vai gastar mais com produto de limpeza, isso é o impacto para falar para vocês, senhoras e senhores, no popular. Agora, uma administração pública na qual não apresenta isso, esses 5 milhões pode virar 6, 7, 8 e representar a mesma ineficiência que representa essas secretarias no momento. Então, eu aclamo para os senhores vereadores, não é um discurso opositor, não é um discurso de jogar a situação contra a população. Está explícito a carência, o descontentamento
e a vontade do povo. E nós estamos nessa casa, não é para representar o governo ou oposição. Nós estamos aqui para representar a vontade da população, porque quando o governo agir de forma consciente e gerar frutos, nós vamos subir aqui e vamos aplaudir. Se o governo é ruim para nós, tem muito papagaio de pirata que fala em nome do prefeito e acha que para nós quanto pior, melhor. Não é. Eu estou vereador aqui, senhoras e senhores, só até o final de 2015. Eu não sei nem se eu saio mais candidato a vereador, se eu vou continuar morando aqui ou não, mas enquanto eu estiver aqui eu tenho que representar a população. E quando eu estiver fora dessa casa, eu como, eu vivo, eu trabalho junto com a minha família aqui. É essa a preocupação nossa. O governo quanto pior, melhor, nada. Se o governo for ruim, eu sou ruim também, o pacote é o mesmo. Todo mundo votou na esperança de mudanças que nós sabemos não ser fácil, são duras, são doídas, tem que ser feito paulatinamente, mas com responsabilidades. Então é isso que eu atento e peço a vossas excelências, aclamo para os senhores vereadores. Por favor, vamos pensar na responsabilidade que isso pode trazer, negativa ou positiva. E fica aqui uma mensagem. Louco não é quem pede, louco é quem dá. Eu falei isso na aprovação das secretarias, mostrando números que comprovassem tamanha ineficiência e risco. E hoje está traduzido em 15 milhões de prejuízo mensal. Quem falam são números, não falam sou eu. Então, senhores vereadores, por favor, não pense nas falas desse vereador, pense na vontade de uma população que aclama por um município melhor.